Alô, amigos! Hoje é o dia 27 de junho de 2025. Yes, nós temos Bananas, está no ar com José Inácio Werneck, em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e Luiz Augusto Veloso, no Rio de Janeiro, Brasil. Luiz Augusto Veloso, antigo diretor do Jornal dos Esportes e presidente do Flamengo. E vamos aproveitar a oportunidade desta conversa hoje, justamente para falar bastante de esporte e de futebol, porque o Flamengo está na disputa do Campeonato Mundial de Clubes dos Estados Unidos. Luiz, eu gostaria de saber como é que você vê essa possibilidade do Flamengo neste campeonato e dos outros clubes brasileiros. Eu acho que o desempenho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite para conversar com você sobre o Mundial de Clubes. E eu acho que os clubes brasileiros têm tido um desempenho muito razoável, superior ao que a grande maioria das pessoas imaginavam. É, Eles se prepararam para isso, né? Os clubes brasileiros, não só porque vinham na disputa do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Sul-Americana, num estágio que não de fim de temporada, mas num acumulado que não difere muito dos clubes europeus, porque a gente joga muito aqui, né? É. Mas os clubes se dedicaram no período imediatamente anterior ao Mundial numa preparação específica para isso, né? Para ele. Então, eles encararam uma, com uma prioridade absoluta essa competição. Em relação aos clubes europeus, eu acho que houve duas coisas. Primeiro, estão em final de temporada, então, mas eu acho que havia também um diagnóstico de muita gente que não reconhece que o futebol brasileiro mudou nos últimos tempos. Eu não estou dizendo que ele virou o primeiro mundo atualmente, mas em todos os aspectos, os clubes estão mais organizados, as estruturas são melhores, é, a, a, o acompanhamento dos adversários hoje é muito mais profissional, feito pelos profissionais dos clubes. É, e o futebol jogado também. Quer dizer, é raro hoje, Zé, você ver um clube brasileiro que não marque pressão no campo de adversário, que não mexe, que não combine vários momentos de alternativas táticas, mas sempre tentando aplicar um futebol mais contemporâneo, digamos assim. Eu acho que essa é uma constatação generalizada. O que a grande dúvida é a de como é que esse estágio que nós estamos vivendo hoje, é, como é que ele qual era a capacidade dele de competir com os clubes europeus, e especialmente os grandes clubes europeus, né? E a capacidade foi superior ao que muita gente indicava. Eu não acho que o Flamengo hoje é igual ao Chelsea. Eu não acho. O Chelsea é um elenco mais forte, mais caro, chegou em quarto lugar na Premier League, mas o Flamengo praticou um futebol tão ou mais, digamos, intenso que o Chelsea, né? E naquele dia foi amplamente superior. No caso do Botafogo, com o Paris Saint-Germain, foi uma outra coisa. O Botafogo foi muito competente, né? Foi muito competitivo, mas praticou um futebol realista para tentar enfrentar o PSG. E conseguiu, né? E foram duas vitórias de clubes brasileiros com enredos muito diferentes, né? Mas o Botafogo provou que podia praticar um futebol organizado, um futebol bem pensado, um futebol planejado, de bom nível técnico, e enfrentou os clubes, e enfrentou o PSG, que é considerado o melhor clube, e é o melhor clube do mundo, melhor time, não o melhor clube, o melhor time do mundo na atualidade, eu imagino, enfrentou com máxima dignidade e obteve um resultado histórico, né?
um outro aspecto, eu não sei se você queria. Não, eu queria fazer uma observação. Pois Quando não. você se referiu ao fato de que os clubes europeus estão em fim de temporada, e isso foi muito abordado. Inicialmente, aliás, eu gostaria de mostrar aqui uma coisa Não, que. mas eu não concordo com essa tese como É, uma verdade absoluta para justificar. Eu não concordo. não, não, eu vou entrar nela, não estou nem concordando nem discordando. Mas eu queria só, a propósito do Campeonato Mundial de Clubes, antes de mais nada, eu queria mostrar a você sobre a repercussão aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar aqui para você as páginas de esporte do New York Times de hoje, sexta-feira, dia 27 de junho. Beisebol, beisebol, isso é uma página inteira. Aí você vira aqui, beisebol. Estamos no meio da temporada de beisebol. Tudo bem. Aí você vai para outra página aqui, ice hockey, hockey no gelo. Tá? Aí você desce aqui, futebol americano, que nem está na temporada ainda. Aí você vem aqui na outra página de esportes. E o que, que você tem aqui na outra página de esportes do New York Times, o maior jornal do mundo? O papelado aqui está escorregando das mãos, mas vamos lá. Daqui. Um chinês de 19 anos, 2,15 metros de altura, que entrou no draft da NBA, surpreendentemente. Estava sentado na plateia quando o nome dele foi anunciado. Está selecionado aqui pelo. Qual é o time que selecionou ele? Não interessa qual é o time, mas, em suma, tá entendendo? Não tem o New York Times, não tem uma linha sobre o Campeonato Mundial de Clubes. Agora, você vai na seção online, na edição online do New York Times, aí você vai Mas, encontrar. Zé, a seção online do New York Times É isso que eu vou atinge falar. a 10 vezes mais gente do que essa edição aí hoje. Eu sei, não, eu sei. Você vai. Não, mas então é o seguinte: o Globo hoje, É, o Globo, que eu tenho assinatura em casa, é, vende nas bancas o que o Jornal dos Esportes vendia em 87. eu sei, eu sei. Então é o seguinte: eu não estava nem preparado para entrar nessa. Não era muito. O fato é o seguinte: primeiro, o consumo em massa hoje de notícias são as edições digitais. E a edição digital do New York Times, que é feita em conjunto com o The Athletic, É, faz uma cobertura razoavelmente digna é, do Mundial de Clubes. Essa é uma questão. A segunda é o seguinte: eu acho que a FIFA cometeu um erro de marcar os jogos para os estádios gigantescos, não é? De 70, 80 mil pessoas, capacidade de 70, 80 mil pessoas. Em alguns deles, com 30, 40 mil, dava uma ideia de vazio, é. né? Mas, na média, a média do Mundial de Clubes, ela tem um resultado. Tem jogos lá com menos gente, por exemplo, quando jogaram os dois clubes mais fracos da chave, de uma das chaves, que são de países não tão importantes. Mas, de resto, o Real Madrid jogou com sold out, praticamente. Não, eu sei, não, eu não estou. Não, né? Então, assim, a média de público presente no estádio é muito razoável. E por isso que está dando sucesso. Não, eu Que, sei, eu não estou discordando, eu estou só fazendo notar, tá entendendo? Essa diferença. Você pega o. Eu gosto do papel, do jornal papel, né? Acredito que você também. Hoje em dia, é claro, as edições online são muito maiores, são mais importantes, são, digamos, tem notícias novas a cada minuto. Você pega aqui, a cada minuto saindo coisa nova. A edição online do New York Times é fantástica, eu não estou discordando, eu só estou notando uma coisa curiosa. E agora, entrando naquela questão do final de temporada para os clubes europeus, isso foi muito abordado pelo The Athletic, que é, digamos, a seção de esportes do New York Times,
Eu leio também. online e, sobretudo, pela imprensa europeia. Isso foi muito, muito, muito falado. Ah, estamos em fim de temporada, mas isso é muito relativo, Luiz Augusto, porque até agora, nos campeonatos mundiais de clubes anteriores, o que sucedia era exatamente o contrário. Eram os clubes brasileiros que estavam em final de temporada e os clubes da Premier League, da Liga Espanhola, da Liga Italiana, da Liga Francesa, estavam em plena ação no mês de dezembro, estavam no máximo de sua força. Ao passo que você se lembra, o Botafogo, por exemplo, decidiu a Libertadores no domingo, se não me engano, na quarta-feira decidiu o Campeonato Nacional e 2 dias depois embarcou num avião onde os jogadores não podiam nem recostar para dormir, foram lá para a Arábia Saudita, tá entendendo? Cansadíssimos e sem tempo de adaptação de fuso horário, obrigados a disputar o Campeonato Mundial. Zé, Então, esse no argumento é muito caso, relativo. claro que sim. E É, eu falaria, na minha opinião, tanto, digamos que os dois resultados fugiram bastante, foram o do PSG contra o Botafogo e o do Chelsea contra o Flamengo, em que os dois brasileiros ganharam de dois dos gigantes europeus, né? Do campeão europeu e francês e do quarto colocado da Premier League, campeão da Continental Cup, não, como é que é PSG não foi o não, campeão? não, PSG Champions. PSG da Champions League e da Ligue 1. É, E o sim. Chelsea foi É. campeão, foi quarto colocado da Premier League e foi campeão daquela terceira Copa Europeia. É. Hã? Exato. O Chelsea tem também os seus galardões, claro. Não estou Claro, dizendo não, isso. claro, um time muito jovem, mas caríssimo, É, caríssimo, é, é. né? Eu acho que tem dois aspectos do jogo, dos jogos, principalmente do PSG e a derrota do Bayern de Munique para o Benfica, que foi uma surpresa também, né? Eu acho que as pessoas não criticaram, para mim, o erro básico tanto do Luiz Henrique quanto do Company, que foi o seguinte: eles começaram o jogo com os times praticamente reservas e exigiram de quem entrou depois para correr atrás do resultado uma correria que era melhor que eles tivessem entrado antes. Eles acabaram não poupando ninguém, Certo, né? porque o segundo tempo dos dois, É. eles tiveram que, porque, na minha opinião, se superestimaram e imaginaram que com os times reservas eles conseguiriam é, alcançar lá o bom resultado para eles. Quando eles perceberam e aí recorreram aos seus titulares, eles entraram ali à altura dos 15 do segundo tempo, jogaram meia hora, mas num ritmo maluco, porque eles estavam atrás do resultado. Quer dizer, então não pouparam nada. Era mais razoável, e essa é uma. Aqui no Brasil, atualmente, tem muito essa discussão, como tem muitas competições, muitos jogos, os treinadores têm optado por mesclar muito seus elencos, né? Qual é a quantidade razoável? Qual é o critério para poupar ou não um jogador diante de tantos jogos? O que eu acho que eles eu acho que nessas horas o que você tem que fazer é se você leva o jogador, uma coisa é você não levar para o jogo, aí tá bom, você tirou o jogador. Olha, você levar o Kane para o banco É. e deixar ele lá assistindo o time dele perder, aí ele tem que entrar em meia hora e tentar resolver, para mim é uma insensatez total, assim. Então, essa é uma parte da explicação, eu acho, para a dificuldade que os dois tiveram nessas duas partidas. No caso do Flamengo e do Chelsea, eu acho que é realmente o jogo em que houve uma supremacia tático-técnica clara entre no confronto de um sul-americano com um grande europeu. O que não quer dizer que vá se repetir. Em síntese, eu acho o seguinte: se fosse um campeonato de pontos corridos, com esses clubes que estão lá, É. a chance de um brasileiro é, chegar entre os quatro primeiros seria reduzidíssima. Verdade.
Agora, como é mata-mata, em mata-mata pode acontecer de tudo. Quer É dizer, verdade. na verdade, mesmo nos pontos corridos, o Leicester foi campeão, o que foi uma das maiores zebras da história, não É, é? Recentemente, nós tivemos uma outra super zebra, o próprio Bayer Leverkusen com o menino, o Xabi Alonso, é, invicto praticamente, né? Quer dizer, é, uma campanha completamente. E acontece, o futebol tem dessas coisas. Mas eu acho que esse afunilamento é. é brutal para os clubes sul-americanos. É brutal, né? Mas é Essa futebol, é coisa- um jogo, um jogo. Você falou uma coisa que eu não entendi bem. Esse assunto, qual que você falou? Esse assunto. Não, eu estou falando, se as chances É. dos clubes brasileiros, notadamente, porque já que os dois argentinos saíram, a chance de uma zebra hoje está praticamente nas mãos dos brasileiros, né? Nessa composição, se fosse ponto corrido, turno e retorno, eu diria que a chance de um brasileiro ganhar era quase zero. Não, Mas mas é agora. um mata-mata, né? É, Então, eu, num jogo, tal, aí pode acontecer. Não, eu acho que os clubes, de qualquer forma, farão jogos razoavelmente equilibrados e eu nem mencionei o Fluminense com o Borussia, que foi uma exibição também bem, onde o Fluminense jogou muito melhor que o Dortmund, né? não. Foi uma exibição Eu tô, muito. eu tô, eu tô reparando aqui uma coisa, Luiz Augusto, é que você aí no Brasil está podendo acompanhar esse campeonato mundial de clubes muito melhor do que eu, que estou aqui nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos a televisão não mostra. Eu, para ver o Fluminense, por exemplo, o Fluminense que outro dia estava perdendo e acabou ganhando, qual foi o mesmo jogo? Virou o jogo em cima do time 2-1, estava perdendo. Sim. Eu vi aqui no que eles chamam streaming, porque ninguém estava mostrando. Não, mas, Agora, mas porra, tem canal, tem canal. Eu não não, sei e qual, mas o tem. TNT, tem o TNT e tem o TBS que mostram os jogos mais importantes. Quais são os jogos mais importantes? Inter Miami. O Inter Miami está jogando, eles mostram. Embora o Inter Miami tá entendendo? Tenha entrado nesse campeonato mundial de clube pela janela. O Inter Miami só está nesse campeonato mundial de clube porque tem o Messi e o Luis Soares. E o Busquets, que aliás eu sempre achei um bom jogador, mas um mau caráter. Me lembro muito bem daquela cena do Busquets com o Thiago Motta, se não me engano, em 2010, na decisão da Champions League, em que ele fingiu que tinha sido agredido pelo Thiago Motta. Se lembra disso, né? Mas isso, Uhum. o Inter Miami só está nesse Campeonato Mundial de Clubes, entrou pela janela por causa do nome do Messi, do Soares, do Busquets, tem o Mascherano como técnico e tal, mas não merecia. Agora, aí eles mostram. Eu acho que agora, que vamos ter aqui os jogos Palmeiras e Botafogo, Benfica, Chelsea, Flamengo e tal, acho que agora poderemos começar a acompanhar tão bem aqui na televisão normal dos Estados Unidos, como você tem acompanhado aí na televisão brasileira. Agora, de todos esses times de que você está falando, como um observador longínquo, como sou eu acho o Flamengo o melhor de todos, dos brasileiros. Não sei o que que você acha. Eu acho, nesse momento, sim. Eu acho o Palmeiras um elenco muito forte, que tem alternado bons e maus jogos aqui nas competições regionais também, mas é um elenco muito forte e com uma capacidade de. Você vê, naquele jogo ali com o Inter Miami, o Inter fez 2-0, dava a impressão de que iria ganhar. E o Palmeiras já arrancou o resultado no final Sim, do é. jogo. É um time muito. Vende caro o Eu me resultado. lembrei, aquele jogo do Fluminense de que eu falava foi com um time sul-coreano. O Fluminense virou no fim. Exato, Mas exato. vamos lá, É, continua aí. exato. É, Aquele jogo é a mesma coisa. O Fluminense começou muito bem e, de repente, o time coreano fez dois gols praticamente de contra-ataque em seguida e é. o Fluminense voltou do segundo tempo. Aí eu acho que o Renato até comentou dizendo que o intervalo foi muito, digamos, forte no vestiário, porque realmente o time tinha cometido erros primários, até táticos, na minha opinião. Mas, enfim, eu acho que é uma competição que veio para ficar.
não porque ela é tecnicamente. Eu acho que ela é o. Assim, o futebol, você não vai inventar uma competição que resolva as disparidades entre os vários continentes e tal. Isso é impossível, é assim. Então, Ah, se é para ter uma competição global, você tem que criar um. E eu acho que esse Mundial de Clubes veio para ficar, ô Zé, até porque tem uma disputa geopolítico-econômica do futebol contemporâneo, que é da FIFA com a UEFA, não é, é? Que as competições de seleção chegaram no limite. Essas competições de clubes, elas tendem a polarizar mais a atenção da opinião pública, e a FIFA estava olhando isso ser monopolizado pelos outros, pela Champions League, pela UEFA League, então, é pela isso. Libertadores. É. Então, quando o Infantino partiu para o Mundial de Clubes e definiu essas premiações impressionantes, Impressionante. É, mesmo para os clubes europeus, é. ele quis falar, olha, isso aqui, eu quero que isso aqui seja uma competição em que os clubes... E uma coisa, tem muita gente, Zé, que fica repetindo chavões que ao longo do tempo deixam de ser verdade, né? Quem acompanhou politicamente o futebol europeu recentemente não se surpreendeu com a declaração. O Florentino Pérez está felicíssimo com o Mundial de Clubes. Ele está lá, ele foi lá. Ele falou: ó, parabenizo, porque ele é contra o monopólio que a UEFA faz lá. E por isso que tinha Europa. aquela ideia do super, É. né, Superliga. da Superliga, porque o que ele acha na cabeça dele é os melhores têm que jogar mesmo. Ele quer fazer competições globais. E isso aí, para o Real Madrid, que é o clube mais global do mundo, jogar contra os clubes de outros continentes é o sonho dele, é isso que ele Olha, quer mas pelo mesmo. que eu sei, Luiz Augusto, a Liga Espanhola é contra o Mundial de Clubes. Mas a Liga não representa o Real Madrid e o Não, Barcelona. O certo, certo. Tebas é inimigo deles. É É, isso que. é. Então, assim, a La Liga representa o Sevilha, não representa o Real Real Madrid. Madrid. É, certo. O Bayern de Munique está lá com tudo. É. Porque são clubes com ambições globais. Entendeu, Zé? Quer dizer, é o que eu estou falando. Tem gente que. A La Liga está com. A La Liga não representa o Real Madrid. O Real Madrid briga todo dia com a La Liga, porque a La Liga ela representa. O Real Madrid integra a La Liga. É. Mas o Barcelona e o Real Madrid são críticos à La Liga, porque a La Liga os empurra determinadas coisas tendo em vista os demais clubes. Então, assim, se você pegar o PSG, se você pegar o Bayern de Munique, se você pegar o Real Madrid, o Barcelona não está na competição. Eles são todos entusiastas do Mundial de Clubes. Estão lá dando A toda. como você falou, é gigantesca. Agora, nesse ponto que você falou da La Liga ser contra, por causa dos problemas na Europa, é muito importante e interessante que o Brasil tenha se oferecido para fazer o próximo Mundial de Clubes, porque ao passo em que a La Liga está pretendendo sabotar o Mundial de Clubes, acabar com o Mundial de Clubes, vem o Brasil e diz: não, pode fazer o Mundial de Clubes aqui em 2029. Não, eu acho que essa competição no Brasil ela vai ser um sucesso Não, absoluto. imenso, imenso. Porque hoje nós temos ótimos estádios, né? Nós temos ótimas instalações para receber as seleções em termos de treinamento, tal. Rede hoteleira sem comentários, não precisa dizer, e um público que adora. Você imagina o Real Madrid jogando no Brasil. Vai Claro. ser É, em qualquer lugar que ele for, o estádio vai estar como tá lotado lá. Quer é, dizer, com uma torcida que não é o torcedor espanhol que está lá. O Real Madrid é o maior clube do mundo. é, Ele tem torcida no Brasil, na China, é, na Conchinchina, nos Estados Unidos. é, E torcedor, não é o torcedor é, fantoche, é o cara que acompanha o Real Madrid. é. Né? Então, assim, Algumas partidas aqui têm tido público bom, outras nem tanto. Claro, você tem aí clube da África do Sul, da Coreia, da Nova Zelândia, e em alguns casos a FIFA foi obrigada a reduzir os ingressos, até dar ingressos de graça. não, Agora, mas é porque ela tinha errado, né, Zé? Ela tinha definido preços estratosféricos é no verdade, início.
Tudo isso é verdade. Agora vamos passar aqui rapidamente, queria pedir a sua opinião, seus palpites. Vamos até, falando em palpites, abordar o fato de que grande parte desses clubes que estão disputando o Campeonato Mundial de Clube, inclusive clubes brasileiros, são patrocinados por casas de apostas, o que eu acho lamentável. Mas, de qualquer maneira, já que estamos falando em palpites, vamos lá. Qual é o seu palpite? Palmeiras e Botafogo, por exemplo. O que você acha amanhã? Completamente. Eu acho o, o, o Palmeiras não ganha o Botafogo, acho, há 3 ou 4 jogos, Não. né? Eu acho que a última vitória do Palmeiras foi aquela virada histórica aqui contra que o Botafogo fez 3-0, eu acho, não é isso? 4-3, é. E aí virou de 4-3 e ganhou o título, porque ali o Botafogo não esperava aquela vitória, foi um baque psicológico, e o Textor deu uma declaração maluca naquele dia, culpando o presidente da CBF pela derrota, diz que não houve manipulação nenhuma, o time dele pipocou no segundo tempo, jogou mal, não pipocou no sentido, não jogou bem o segundo tempo, o Palmeiras virou o jogo, e a partir dali o Botafogo perdeu o campeonato, né? Desfocou e o Palmeiras ganhou. Mas de lá para cá, mesmo que o elenco hoje é muito diferente do ano passado, mas é um bom elenco, e o português está fazendo um bom trabalho, e muito equilibrado, muito sensato. E eu acho que é um jogo. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, pode dar qualquer coisa. Por falar em John Textor, é interessante porque ele e a presidente do Palmeiras são inimigos, né? E ele também é um grande inimigo do Al Khalifa, o presidente do PSG, a quem o Botafogo derrotou, né? O Al Khalifa chama o John Textor de cowboy do futebol. Mas, em suma, apenas Chelsea e Benfica. Acho que Chelsea, né? Chelsea, Chelsea, Chelsea. Muito bem. Agora vamos para Paris Saint-Germain, PSG, Inter Miami. Pela lógica, Paris Saint-Germain, sem Eu, dúvida. eu acho que o PSG vai jogar desde o início com a sua força máxima, É, né? Não vai fazer o que vinha fazendo, eu imagino, né? E aí eu acho que eu acho que no jogo contra o Palmeiras, é, o Inter Miami achou dois gols, mais um ou outro ataque. O Palmeiras fez a sua pior partida, não apenas no Mundial, mas é, acho que eu vi recentemente, desarticulado, mal escalado, na minha opinião. Eu acho que o Abel é um ótimo treinador, mas erra. A gente tem que, às vezes a gente, é. né? Tem treinadores que pensam o jogo errado e acabou. Todo mundo erra. O Claro, próprio Luiz Henrique, ô Zé, eu lembro o seguinte: o Luiz Henrique, que é hoje, né, o campeão da Europa, o campeão da Champions League, ele não passou da fase de grupo da última Copa do Mundo com a Espanha. é verdade. Né? Então, assim, É, ninguém é imbatível, ninguém é infalível. E, de novo, se o PSG jogar 10 vezes contra o Inter Miami, vai ganhar 8. é, é. Uma o Messi vai inventar lá e a outra, sei lá. Mas assim, A não outra é um o Luiz jogo. Soares inventa. É um jogo. É. Muito bem. Agora vamos em seguida para. Aí vem Flamengo e Bayern. Eu acho que o Bayern Provavelmente, entra. para mim, dos melhores, dos times brasileiros em ação nesse Mundial, o Flamengo é o melhor. Mas vamos à sua opinião aí sobre esse jogo. Não, eu acho que o Flamengo é o melhor. Eu acho que o Flamengo não deve mudar a sua maneira de jogar. Não vai, não vai. Não, o Felipe Luiz não sabe fazer isso. É. Esse time do Flamengo não sabe jogar de outra maneira. Eu acho que ele vai tentar disputar a hegemonia do jogo com o Bayern, que é um elenco fortíssimo, com alguns jogadores que eu acho que vão explodir, vão ser não apenas ótimos jogadores para o Bayern, mas estrelas do futebol mundial. Eu acho que é um time muito com uma perspectiva fabulosa. Vamos ver. Mas eu acho que o Bayern é um pouco mais consistente e tal. Vai jogar de uma maneira que não foi a que ele jogou contra o Benfica, né? O Kane vai começar o jogo, certamente, né? Ah, é. É, mas eu acho que o Flamengo, da mesma forma que o Flamengo, em 2019, disputou com o Liverpool a final com chance de ganhar, o jogo foi resolvido na prorrogação, né? O Flamengo
É. Encarou o Liverpool de igual para igual. Eu acho que ele vai encarar o Bayern Tudo, jogando o que ele sabe jogar, da maneira que ele sabe jogar. tudo Vamos bem. ver. Eu acho que é aí onde esse balanço vai ficar mais interessante, assim, porque é uma força do futebol europeu, não o time consolidado, o Bayern de Munique, que, como eu já te falei, na minha opinião, é o clube mais gerido, mais bem gerido do mundo. Certo. É o único clube que há 30 anos dá lucro na Europa. Ao mesmo tempo, nos últimos 11 ou 12 anos, ganhou 10 vezes o campeonato alemão. É. Luiz, eu vou interromper aqui só para dizer que o nosso tempo está chegando ao fim, então, rapidamente, em uma palavra só, me diga agora o seguinte: a sua opinião sobre Fluminense e Inter de Milão. Fluminense ou Inter? Bom, a Inter é finalista da Champions League, né? Tomou um sacode histórico do PSG. É um elenco mais forte que o do Fluminense, mas não, até agora não fez nenhuma partida antológica. Se o Fluminense jogar o que jogou contra o Dortmund, ele pode dificultar as coisas e aspirar a alguma coisa. Agora, Aí, o outro jogo, esse eu acho que o palpite é fácil. Manchester City e Al Hilal. eu acho que aí o City, eu mandei para um amigo em comum nosso, que hoje tem muito, que é um grande jornalista aqui, que é um admirador do Guardiola. Eu acabei de ver o City contra a Juventus, eu mandei e falei, City's back. Eu acho que esse time aí Tá de vai volta. ser, vai vir um time, o Guardiola vai fazer desse renovado, jovem, com uma intensidade, com uma força. Tudo bem. Luiz, Eu acho. muito bem. A conversa foi muito boa, estamos chegando ao fim. Depois a gente volta para uma outra ocasião, até lá, quem sabe, na final desse Mundial de Clubes. Muito obrigado por sua presença. Um grande abraço, Zé. Outro para você. Tchau.